O MTST invadiu o prédio do Itaú pedindo aí a volta do IOF, porque para quem não sabe foi derrubado pelo Congresso e pelo Senado, e não só o MTST está pedindo essa volta, mas o governo Lula como um todo. E nesse vídeo eu vou te explicar como que a possível volta desse IOF, já que está indo para o STF, está tendo esse tipo de ruído aí, de protesto que realmente pode estar acontecendo, como que isso pode afetar diretamente o seu bolso, e não só isso, né? Esse aqui é o quadro do resumão da semana, a gente basicamente aborda aí o que está acontecendo recentemente, mas essa questão do IOF realmente está muito em voga agora, é um dos principais temas do atual governo. Meu nome é Leão Davi, eu sou consultor de investimentos aqui da Stocks e bora para mais um vídeo. O MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, invadiu o prédio lá do Itaú BBA, na Faria Lima, pedindo aí a taxação dos super ricos, que em tese seria o IOF. Mas tem uma coisa muito estranha aí, porque esse IOF não é taxação para os super ricos, e tudo que está acontecendo agora, queria taxar LCI e LCA, quase quebrou uma indústria toda mexendo no IOF, não é para taxar super rico, é realmente para conseguir mais tributação. E qual que é o problema aqui? Leon, peraí, você tá me falando então que colocar IOF numa operação é errado, que tributar operações é errado? Não tô falando necessariamente que é errado. Só que a gente tem que avaliar qual que é o contexto tributário do Brasil. O brasileiro, ele trabalha 149 dias só para pagar imposto aqui no Brasil. E a gente tem muita tributação e uma carga realmente uma das maiores do mundo. No entanto, o Brasil é um dos líderes no ranking que mede a ineficiência em retornar esse imposto para o cidadão. Então assim, gente, por exemplo, na Suíça, na Noruega, existem cargas tributárias muito altas, mas esse imposto volta para a população. A questão é, se você paga um serviço e você não está tendo acesso àquele serviço de qualidade, ou eventualmente nem está tendo o serviço, você paga para ter, mas não tem de forma nenhuma, qual que é o motivo, qual que é o sentido em você continuar pagando? É por isso que a gente reclama de imposto aqui no Brasil. Se o Brasil fosse um país com qualidade de vida através dos tributos, por exemplo, como a Suíça, estaria tudo certo. Se eu pudesse, de fato, hoje tive um problema, já ir direto em um hospital público e ter o melhor atendimento possível, ter um transporte público de muita qualidade, estaria tudo certo. Assim, a gente estaria tendo uma carga tributária muito alta, que eventualmente tira a liberdade do indivíduo de investir no que ele quer, de comprar e usar os serviços que ele quer, mas a gente teria toda uma organização pública, um sistema público muito eficiente. Só que hoje aqui no Brasil, tudo que o governo tem que resolver, ele não resolve. E se ele não resolve, o setor privado vai lá e resolve para ele. Então, na verdade, a gente tem que pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Então, esse é o problema. O problema não é a tributação. Mas ok, então o que está incentivando a galera a realmente pedir o IOF de volta? Gente, basicamente isso é lobby, tá? A gente pode até observar no vídeo que aquilo tudo foi muito cronometrado, tudo muito ajeitado e assim, não é à toa. Por exemplo, o Lula ele está defendendo a judicialização do IOF, ou seja, ele quer levar o IOF para o STF, como alguns de vocês devem ter acompanhado aí nos últimos tempos. Por quê? Ele perdeu no Congresso, ele perdeu no Senado e realmente foi lá, teve essa derrota. Como se ele estivesse fazendo pirraça mesmo. Ele foi lá e levou para o STF. E o STF tá estudando realmente começar a judicializar essa questão do IOF. Só que isso não faz sentido nenhum aqui no Brasil. Primeiro que ele só pode atuar quando ele for provocado. Mas para além disso, o STF não tem que ficar decidindo sobre tributos, sobre lei. Quem tem que fazer isso é o Congresso e o Senado. A gente paga uma elite pública muito cara justamente para fazer o mínimo. E foram lá e fizeram. Barraram o aumento no IOF. E agora querem levar para o STF com uma desculpa de mas precisa tributar mais, precisa arrecadar mais. E mais uma vez eu vou explicar para vocês. Não é só porque você está com uma alíquota muito alta que necessariamente você vai ter a maior arrecadação. Por quê? A curva de Laffer explica isso pra gente. Já mostrei ela aqui várias vezes para vocês, vou explicar de novo. A curva de Laffer basicamente faz uma relação entre a alíquota e a arrecadação, ou seja, quanto que o governo está cobrando de imposto e quanto ele de fato consegue arrecadar. E o que acontece? Chega um momento dessa curva, mais que o governo tenha uma alíquota muito alta, ele não consegue arrecadar todo o dinheiro que ele se propôs a arrecadar. Por quê? As pessoas começam a falir, as empresas começam a não pagar os impostos por não ter dinheiro, aí consequentemente fale também, as pessoas perdem o emprego e não conseguem pagar os seus próprios impostos e por aí vai. É uma sequência assim absurda que vai acontecendo e acontece um efeito cascata e isso uma hora quebra. Então assim, a real é que com essa ineficiência tributária do Brasil, a única coisa que a gente faz é pagar imposto para sustentar um sistema que uma hora vai colapsar. Então, para cumprir rombo no INSS, para sustentar político vagabundo e outros vários absurdos que a gente vê. Então assim, até pra galera que tá protestando, essa questão do IOF tá sendo revogado não é só uma questão de proteger os super ricos, porque eu até concordo que o IOF afetaria muito as pessoas que investem, as pessoas que têm condição para fazer isso. Mas não é só para elas. Vamos falar de um contexto geral. IOF, taxação em LCI e LCA, por exemplo. Se você taxa LCI e LCA, que só explicando aqui para quem não sabe, letra de crédito agrária ou letra de crédito imobiliária, basicamente esses investimentos funcionam da seguinte forma. Uma LCI, por exemplo, que é a imobiliária, é um dinheiro que você está emprestando para o banco e o banco tem que necessariamente destinar esse dinheiro para o setor imobiliário. E por que tem a isenção de imposto de renda? Porque o governo entende que esse setor é um setor fundamental para a economia brasileira. Então, se você está incentivando esse setor, você vai receber uma recompensa
diferença, por isso que é a isenção do imposto de renda. Só que, se você começa a cobrar um imposto de renda, as pessoas param de querer investir tanto, querendo ou não, vai ser um atrativo a menos, porque a isenção de IR era um grande atrativo das LCIs, LCAs e por aí vai, e as pessoas começam a investir menos. Não só isso, mas agora o banco também vai passar esse custo de crédito para a pessoa que constrói. Então, assim, sabe para onde a balança vai pesar mais? Justamente para a pessoa mais pobre, que, por exemplo, ia ter acesso a um conjunto habitacional que eventualmente estaria sendo construído com um dinheiro que foi emprestado através de LCI, e agora tem uma tributação, naturalmente o banco vai repassar esse custo para a construtora, e a pessoa vai pagar mais caro. Não só isso, no caso da LCA, que é para a área do agro, a comida vai ficar mais cara. E você acha que uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil reais liga que aumentou 50 centavos, R$2 aí no preço de algum alimento? Não liga. Isso vai afetar o bolso de quem tem menos dinheiro. E a questão do IOF funciona da mesma forma. Se você tem um IOF sobre mais operações financeiras, eventualmente o banco vai ter que repassar esse custo para a base. Então, as dívidas no cartão de crédito ficam maiores, dívida no empréstimo também fica maior. Então, você cria uma bola de neve tentando remediar um problema que poderia ser resolvido com planejamento, que é uma coisa que a gente não tem nesse governo. Então, assim, a gente vem aqui no canal da Stocks, bate muito no governo, para ressaltar que você precisa se defender disso. E para você defender disso, você precisa investir o seu dinheiro. Porque hoje, na situação que a gente está, não faz mais sentido só você ganhar dinheiro ou eventualmente ganhar muito dinheiro. O que você precisa de verdade é ganhar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro da forma correta e multiplicar ele através dos investimentos. Então, são 3 etapas muito importantes. E, mais uma vez, investir hoje não é só com essa intenção de ficar rico e ter uma renda passiva. É até onde cair morto, porque o sistema do INSS também não vai sustentar por muito tempo. Então, vocês precisam cuidar disso. E se você quer uma carteira de investimento personalizada que atenda aos seus objetivos e estejam de acordo com o seu perfil, com o que você quer conquistar, com os seus objetivos, clica no link aqui embaixo, preenche o formulário que eu ou alguém da minha equipe vai te chamar e a gente vai marcar uma conversa para entender como que a gente pode te ajudar da melhor forma, beleza? Mas bom, passando dessa questão de IOF, tributação, que realmente é um tema que vai ser mais recorrente ainda, vamos passar para os Estados Unidos, que basicamente está tendo uma recuperação muito boa e eu avisei na época do tarifaço. Muita gente comentou, muita gente falou para mim que, olha, Estados Unidos realmente está entrando num momento de recessão, vai ficar um tempo aí embaixo, só que como vocês podem ver, o S&P 500 atingiu o seu all-time high, ou seja, a máxima histórica do S&P 500 foi atingida, e assim, gente, é o que eu falei. Aquela frase de nunca apostar contra a América, gente, ela realmente faz sentido, né? Porque assim, pode ter crise, pode acontecer um tanto de coisa, crise subprime, guerra, tarifaço, o S&P 500, ele é absurdo. Os Estados Unidos realmente é um país muito próspero, consegue movimentar o dinheiro da melhor forma possível, e aí a gente vê esse retorno através do S&P 500, que mede aí, é o benchmark deles. Então assim, eu até pedi para vocês comentar aí se vocês já investem em S&P 500, o dinheiro de vocês já está dolarizado, porque unindo esse cenário do Brasil e unindo essa questão da S&P 500 e várias coisas, outros países também que são mais prósperos, o que está acontecendo também é uma fuga de capital muito grande. Por isso que o IOF inicialmente ia taxar também as questões do exterior e não foi taxado, porque realmente o Haddad quer impedir que as pessoas tirem dinheiro daqui e está muito em voga dolarizar o patrimônio. É justamente isso que você deveria fazer também. Não todo o seu patrimônio, mas boa parte dele também, tá? Além disso, a gente tem Bolsa Global também atingindo o seu all-time high, pelo menos o índice que a gente olha de referência aqui, o FTSE All Cap Index, que é um índice que a gente considera aqui para analisar, que o VT, a gente tem o VOL, que é o da Vanguard, que replica o S&P 500, e tem o VT, que também é da Vanguard e replica esse índice aqui global. Então, os dois atingindo all-time high. Além disso, o Ibovespa também em alta histórica, e assim, realmente está tendo uma recuperação boa em todas as bolsas, então a gente tem que entender esse momento e entender o que é melhor a gente fazer e com calma. Lembrem, não é porque a bolsa está indo muito bem que necessariamente a gente deve comprar ela agora, a gente tem que ir com calma e aproveitar os momentos de correção e seguir a estratégia que nem a gente fala aqui. E além disso, para finalizar, os Estados Unidos pega mais 5 trilhões de dívida, ele não está refinanciando o que ele já tem, por mais que ele possa fazer isso ainda, mas basicamente teve um congresso fiscal e eles definiram e aumentaram o teto para mais 5 tri. Estados Unidos, que já tinha sido rebaixado pela Fitch, por exemplo, vai ser rebaixado pelas outras também e vai ter uma classificação de crédito, um risco de crédito um pouquinho maior, e isso na prática implica que os Estados Unidos vai ter um pouco mais de dificuldade ou também vai ter crédito mais caro na hora que ele for pegar. Então, basicamente, os Estados Unidos saindo aí de 36 trilhões de dívida mais ou menos e ampliando o teto para mais 5. Então, chegando aí no patamar de 41 trilhões de dívida. E assim, eu tô muito curioso para ver a próxima década, porque assim, vários países vão ter aí a situação de ter uma dívida que eventualmente dá mais de 80, mais de 90% do PIB. Então, assim, vai ser muito curioso para ver como que a gente vai lidar com isso. Mas lembrando, para você proteger o seu dinheiro, é simplesmente você ter uma carteira de investimento personalizada. Já falei, só clicar aqui no link. Pessoal, esse foi o resumão da bolsa. Foquei mais nessa questão do IOF agora, porque realmente é muito importante a gente ver se isso vai passar, como que isso vai afetar
afetar o seu bolso, tudo isso é muito importante. Enfim, a gente está aqui justamente para atualizar vocês e guiar vocês pelo melhor caminho para entender o que você deve fazer com o seu dinheiro, beleza? Não esquece de deixar o like, muito obrigado e falou!